boa noite para todo mundo. Estamos no nosso 7º encontro, mas no 6º capítulo, porque nós fizemos o 3º capítulo em 2 encontros, né? Então, o nome desse é Orientações Terapêuticas, que a princípio parece que é um capítulo apenas voltado para terapeutas, só que não. Ele tem muito a ver, principalmente com nós que buscamos por terapias, né? Em que essas expectativas todas que a gente que acaba criando, e não tem como, a gente cria porque a gente cria expectativa enquanto cliente e a gente cria expectativa enquanto terapeuta, porque nós somos movidos pelo ego. Estou te devendo até esse texto, né, Dani? Sobre o ego, que o ego não é tão malvado assim, né? Eu estou até te devendo. Nós somos movidos pelo ego, né? Então, o terapeuta ou a terapeuta fica com essa ilusão de que vai salvar aquela pessoa daquele infortúnio, né? E não é, e não é assim. E não é assim que a coisa acontece. Fala, Mara. Não estou te ouvindo. Você está com o microfone fechado? Está aberto. O microfone, a gente estava te ouvindo bem? Não, não. Você não apertou nenhum botãozinho aí que deixou mudo? Não. Todos estão funcionando? Então, o seu tá. Teste, Mara. teste. Dani, teste. Claudinha, dá para ouvir você também? Oi. Tá, Claudinha também. Só você, Mara. Talvez, Mara, você precise sair e voltar. Quem sabe? Escreve no chat. Escreve no chat, fica melhor. Não dá para ouvir nada. Aí, ó, você clica aí, tem um lugarzinho que é o chat, você pode... quer ver? Eu vou falar aqui, ó. Você pode dar... Não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Ó, escreve aqui, ó. Escreve aqui, viu? Que tem um lugar que dá para escrever. Vamos seguir, então, Mara. A hora que o seu som voltar, você fala, tá bom? Isso, todo mundo lê. Você quer escrever ou quer deixar para depois? Vai escrever? Então, a gente espera a Mara escrever. Ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo e a cores é desse jeito. Somente isso o quê? Acho que ela estava dizendo que é somente o que ela já tinha falado sobre Quem vai ler? Sorteio, acho, é isso? Tá. Não sei. Não entendi, não, mas uma hora o seu som volta. Por que você não... Isso. Acho melhor ela sair e voltar, né? Então, vamos lá. Ele começa assim, né, o capítulo, que neste capítulo, Bert Helling fala sobre a sua forma de psicoterapia sistêmico-fenomenológica com casais. Os textos dão também uma visão de fundamentos filosóficos e espiritual do seu trabalho, essa introduçãozinha. E aí vem, como a única que escolheu foi a Regina e ela não veio, e vai dar para ler tudo, porque é tudo curtinho, né? Esse aqui, olha, o que um casal deve levar em conta antes de fazer uma terapia, né? É interessante ter essa noção, né? O que eu devo levar em conta, eu enquanto casal? Durante uma oficina com 30 casais, então, ele traz que, observando bem os casais que estão em crise, pode-se reconhecer que mostram muito amor e força, apesar de estarem em uma crise. Porque vamos pensar, né? Se o casal está em crise e busca por uma terapia, é porque deseja ainda que que alguém tente mostrar o que o casal não consegue ver, né?
E aí ele continua: quando um casal em tal situação procura ajuda precipitadamente, pode acontecer que, procurando ajuda, renunciem a algo de sua força e transmitam a um terapeuta ou a um amigo. Então, entende? Então, do tipo assim, precipitadamente o casal vai buscar logo por um amigo, uma pessoa amiga, ou por uma terapia, antes de entender que tem a sua própria força. O casal tem a sua própria força. É igual quando uma terapeuta que eu gosto muito, que é a Isabela Couto, quando ela diz assim, sabe, você está ali com excesso de peso, vou congelar isso para entender o que é. Não, cara, primeiro vai no nutricionista, depois vai fazer os exercícios físicos, né? Se mesmo assim nada disso mudar, aí, quem sabe, você busca uma constelação para entender onde é que você, em qual lealdade você se encontra, né? Então é mais ou menos isso que ele diz aqui, senão a gente perde a nossa força. Qual é a força que o casal tem? Mas aí, para isso, eu né, penso que é importante que esse casal tenha esse interesse pela visão sistêmica, né? Ou, não necessariamente, mas que entenda que traz consigo uma força também. E aí ele continua que, quando alguém é procurado por um casal que pede ajuda, tem de ponderar antes se a sua ajuda fortalece ou enfraquece a força do casal. Da mesma forma, um casal que procura ajuda deve ponderar para si se com isso perde ou ganha força. Eu não vou nem repetir já o que eu já falei, né? Porque muitas vezes é isso, né? O casal, é importante que o casal... E é claro que quando um casal entra em crise, a crise não começou ontem, né? A crise já vem caminhando há muito tempo, né? Só que aí o casal vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, empurrando, e uma hora é igual panela de pressão, né? Uma hora ela... A panela de pressão antiga, né? Hoje em dia elas não fazem mais isso. Mas as antigas, né? Uma hora ela, ela estoura, ela explode, né? Igual quando você guarda ali uma mágoa e não fala para a pessoa, não fala para o seu parceiro, para a sua parceira, a mágoa que você sentiu daquilo que aconteceu, uma hora vai explodir, e vai explodir muito pior do que se tivesse ali, passou no máximo um dia, 24 horas, você consegue, né? E poder olhar no olho, nos olhos dessa pessoa e poder falar sobre a sua mágoa. Nesse grande curso estão presentes muitos casais com quem não poderei trabalhar porque as circunstâncias e o tempo não permitem. Posso trabalhar somente com alguns, com outros não. Por isso, alguns entram em pânico e pensam: o que devo fazer para que trabalhe também comigo? Pode ser que, com isso, percam força, pois estão muito dirigidos para fora. Né? Como que lá fora vai conseguir me ajudar? Ou fixados no terapeuta, que agora os deve ajudar. É aquilo que eu estava falando no início, né? E às vezes eu recebo mesmo, né, clientes que acreditam. E eu sempre falo no início: olha, não é um pozinho de plim-plim-plim. Né? É necessário que a constelação ela mostra, ela traz à luz algo que a gente não está conseguindo ver, né? Então, e dali agora, a luz apareceu, focou. E agora, o que eu vou fazer? Buscar para uma terapia, terapia de casal, terapia individual, sei lá, correr maratona, praticar natação, né? Mas a luz ali apareceu. E aí, o que fazer com isso? E não acreditar e responsabilizar essa pessoa terapeuta nas suas resoluções, né? Aí ele continua aqui no finalzinho da página: podem dizer também, dentro da situação, temos confiança que dará certo. Assim, cada um fica recolhido em si, em sua força e em seu amor. Aprenderemos daquilo que aqui se desenrola, assimilaremos isto e talvez encontraremos, assim, a solução certa, né? Ali para aqueles casais que foram com esse propósito. Ele não conseguiu atender todo mundo, né? Mas aqueles que foram poderem dizer para si isso: olha, estamos aqui, vivenciamos energeticamente tudo isso. Imagina, 3 dias ali, em imersão,
com o Bert Helling e todos aqueles casais, olha quanta troca, olha quanta contribuição, né? Então, aproveitar, ok, não seremos atendidos, mas vamos aproveitar a força que tem aqui e a força que existe em nós, né? Terminando esse item, então, ele fala, isso aqui eu vou ter até uma carinha feliz. Pelo contrário, se tem, ao contrário disso, se tem início esse pânico e pergunta-se sempre, abre aspas, vou trabalhar agora ou não? Fecha aspas. Perde-se a atenção para aquilo que aqui se desenrola e a solução se torna mais difícil, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente. Ou a gente aproveita aqui e de tudo de melhor, ou vai ficar difícil. E aí ele termina esse item dizendo que, por outro lado, se tem de trabalhar com alguém que está em pânico e que espera unicamente de mim a solução, não posso trabalhar bem com ele. Porque a atenção dessa pessoa ou desse casal está demasiadamente dirigida a mim, ao terapeuta, em vez de estar em sintonia com as forças que neles estão em ação, né? Que aí isso é muito esperado naquelas pessoas que ele fala aqui na frente, né? Sobre a lógica, as pessoas que buscam a lógica disso tudo, né? A lógica, a compreensão, a razão. Não existe a razão. Não está aqui. Está aqui, ó. Ó, aqui, no chakra cardíaco, né? Está nas sensações, está no que eu percebo enquanto uma pessoa que sente. Eu só vivo, então eu sinto. O que é que eu vou sentir? Com o que é que eu estou conectada? Beleza? Algum comentário desse? Eu posso ir para o outro? Rejane. Não, você ia comentar que realmente isso aí, no começo, assim, quem ainda não é, ou quem já é e já fez isso, quando a gente começa uma terapia no início, né, a nossa vontade é de resolver realmente os problemas de todo mundo, né? A gente fica naquele lugar ali até se dar conta, né? Mas depois o tempo vai passando, a gente vê que não é isso, que a gente não vai resolver, né? E até hoje, contando Nem é rapidinho, essa pretensão, né? alguém me perguntou no WhatsApp sobre, queria que eu explicasse o que era o reiki, que é a pessoa muito ansiosa. No outros tempos, eu já ia falar da ansiedade dela, não sei o que, não sei o que. Eu pensei, não, ela está me perguntando o que é o reiki. E é por aí que eu vou deu, né? Se ela quiser, que venha aqui e aí a gente conversa. Aqui, é o item 6, na página 275. O terapeuta só vai até onde o desejo do cliente quer. Não tem que ir além disso, mas não vamos pular para cá, não. Isso aí, Rejane. Aí o item 2, que fala assim, a forma especial de terapia de casais com Bert Hellinger. Ele diz aqui assim, que parece-me que alguns casais vêm à terapia com a seguinte ideia, 2 pontos. Nós entregamos agora ao terapeuta nosso problema e ele o soluciona. Como quando leva um relógio para ser consertado. E sabemos... desculpa, para ser consertado e o recebemos de volta e em ordem. O relógio cuidará disso. Os relacionamentos não podem ser consertados ou solucionados dessa maneira. O terapeuta é seduzido, adorei isso. O terapeuta, que é o que a Rejane falou agora, né? O terapeuta é seduzido por essa expectativa, a imiscuir-se, que é olhar para aquilo que não tem direito de olhar, né? ou dar opinião, olhar, não, dar opinião para aquilo que não lhe foi perguntado. Em princípio, e ele não deve, né? Que o terapeuta não deve ficar. Perguntou, o que ela perguntou? Eu quero saber sobre o que é o reiki. Então tá, olha, o reiki é isso e ponto, né? Em outro tempo, a Rejane ia estar dando aquela volta, o que era supernatural quando a gente está iniciando, né, Rê? Alguns deixam de seduzir, alguns se deixam seduzir, e assim perdem a sua força. E também o casal perde a sua força. Rejane, você se importa de continuar, já que você está com o livro aí na mão? E a Mara também pode... A Mara, voltou o som?
Abre. Continua sem. Não dá para ouvir nada, Mara. Não dá para ouvir nada, não. Você experimentou sair do Meet, Mara? Você experimentou sair do Meet? Sai. Sai e volta. Você se importa, Rejane, de continuar a leitura? Posso. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sirvo-me de um exemplo para esclarecer como, via de regra, trabalho com casais que querem resolver o seu problema. Não trabalho com o casal. Há parceiros. A maioria. A maioria. Aonde? É que aqui está meio. Eu estou contra a luz aqui. Tá ruim, maioria... eu posso continuar, não tem problema. Eu acho que eu prefiro, sabe por quê? Também, só para dar uma explicação assim, esse óculos aqui não é o que eu uso, ele é um grau a menos. Aí fica difícil, né, amiga? Não tem problema, eu continuo. Né, gratidão, gratidão. A maioria dos aconselhamentos de casais fiz por telefone, olha só. Fiz por telefone. Primeiro escuto um dos parceiros e digo-lhe algo, mas ele não deve dizer ao outro. E depois também digo algo ao outro, que também não deve dizer nada. Então, os dois parceiros têm uma orientação. Porém, a solução fica com quem? Com o casal. A solução não era ele quem dava, né, o terapeuta. Ele falava com um ao telefone, falava aqui alguma coisa, falava com o outro, e depois falava com os dois juntos, e ele não dava solução nenhuma. Eu sempre lembro do Sócrates nessa hora, né? O Sócrates, lá na Grécia Antiga, né? Que perguntavam para ele, ele devolvia a pergunta, e ele tinha certeza que a resposta estava dentro de cada uma pessoa, né? E aí ele continua aqui, o casal não se aliena, mantendo a sua dignidade e a sua força, e soluciona por si o seu problema. Né? O próprio casal mesmo encontra a solução. Porque se a gente... o casal sabe qual é a solução, independente de para onde vá. Mas o casal sabe. Só que o que ele está no olho do furacão, muitas vezes, né? E quando o casal está no olho do furacão, ele não consegue ver. É importante se separar, se distanciar, tentar enxergar de longe. E muitas vezes existe a necessidade mesmo de um acompanhamento terapêutico. Mas o que o Bert nos traz, e que eu vou concordar bastante, é isso, né? Não se alienar do seu próprio problema. Olhar para o seu próprio problema, os dois juntos, poderem falar sobre ele e, então, poder encontrar a solução. Né? Eu lembrei agora do meu trabalho com as crianças da educação infantil. A primeira escola que eu trabalhei foi essa minha amiga Cláudia que me indicou, que era a escola Saci Pererê, uma escola construtivista. Depois eu fui trabalhar numa que de uma linha muito mais humana. E aí a gente tinha assim com as crianças. Quando uma criança batia na outra, primeira infância, gente, de 0 a 6, tá? Quando uma criança batia na outra, olha, eu de novo não peguei os bonecos. Quando uma criança batia na outra, a gente pegava o que apanhou, botava na frente do outro e perguntava, por que você apanhou? Não por que você bateu. Por que ele bateu em você? Ah, porque eu peguei o brinquedo dele. Né? Ah, então foi porque você pegou o brinquedo dele. Você bateu por quê? Ah, eu bati porque ele pegou meu brinquedo. Então, fala para ele, então, que você não gosta disso. Aí ele olhava no olhinho do outro e falava, eu não gostei. E aí o outro dizia, tá bom, se abraçava e saiam brincando. Né? Então, assim, os dois, o casal tem a solução. Né? O casal tem, só que muitas vezes é complexo demais o que o casal vive. E aí as lealdades invisíveis comprometem muitas vezes, né? Mas, enfim, cada um de nós é uma dinâmica diferente. Não dá nunca para colocar no mesmo rótulo, né?
Aí ele continua para terminar que o mesmo princípio também é válido para minhas constelações com casais. Dou impulsos, às vezes só para um parceiro, não para ambos. Porém, o outro vê isso. De repente, existe uma nova orientação. Em princípio, não quero saber o que o casal faz com isso. Faz com isso. Não quer saber qual é a nova orientação que o casal encontra, né? Respeito o casal como algo especial, em que um terapeuta não deve intervir. A história é dos dois. A história é daquele casal. A pessoa terapeuta está ali apenas para ajudar a orientar, para que esse casal chegue na sua solução. E o casal dá algumas dicas e recua. Vocês terão percebido como sou reservado nas terapias e como despeço os casais incompletos. É justamente a incompletude que mantém a energia. Então, como é que eu entendo isso aqui? E aí vocês podem me ajudar também. Quando ele fala, né, que é justamente a incompletude que mantém a energia. Lembra do dar e do receber? Eu dou um pouco, você dá um pouco. E aí vai mantendo esse equilíbrio, né? Uma hora um dá um pouquinho mais, outra hora dá um pouquinho mais. Eu magoei você, então tá bom, eu vou magoar você também, mas não tanto mais. Um pouquinho só para a gente ficar num equilíbrio, para ninguém se sentir na dívida porque magoou o outro, né? Então, eu entendo aqui que essa incompletude que mantém a energia é essa incompletude desse casal que precisa estar sempre buscando algo para poder encontrar o equilíbrio, porque aquela balança antiga, ela não vai ficar assim, né? Nunca ela vai ficar assim exatamente. Ela vai ter sempre alguma coisinha desigual, né? Então, o casal ele precisa ficar nessa incompletude até para buscar que o seu relacionamento possa ter uma dinâmica, que o seu relacionamento possa vir até encontrar soluções mais interessantes, né? O que vocês acham? Beleza? Então, vamos tocar o barco. Como diz a Mara nas nossas reuniões, vamos que vamos tocar o barco, né, Mara? Isso aí, então vamos lá. Agora é o item 3. Quanto ao procedimento. Página 274. Quero dizer algo sobre o procedimento. Isso aqui tudo fala do Bert, tá? Ele destrói muitos conceitos de terapia. Portanto, não sou um terapeuta no sentido de alguém que exerce poder sobre as almas. Então, gente, uma vez eu tive uma terapeuta assim. O ego dela era tão forte, tão forte, tão forte, que ela tinha certeza que ela ia ter um poder muito grande sobre mim. E algo me incomodava e eu não sabia o que era. Eu ainda não tinha visão sistêmica, né? Algo me incomodava e eu não sabia o que era. Até que um dia eu dei uma desculpa e saí fora. Eu não conseguia entender. Muito tempo depois que que essa ficha me caiu. E lendo aqui o livro, ela cai mais redondamente, né? É isso que ele fala, né? Eu não sou um terapeuta no sentido de alguém que exerce poder sobre as almas e as leva a fazer uma determinada coisa e visar uma determinada solução. A resposta está com o casal, sempre está com o casal. Não sou um que imagina que possa fazê-lo realmente, que tenha esse poder. O que faço é trazer à luz algo que estava oculto. Aquilo que vem à luz atua com uma força tremenda, que não poderia ser produzida por nenhum terapeuta, né? Nenhum terapeuta, nem ele mesmo. Porque essa luz que emerge do casal. Né? O casal traz... O outro chegou aí. Bobo. O casal que traz à luz suas questões, né? Então, é o próprio casal que precisa enxergar a solução, não a pessoa terapeuta, né? Eu acho tão... Uma pessoa com toda essa bagagem dele, né? Que é o Bert, né? Com toda a bagagem dele, e ele vem com essa humildade, apesar de algumas vezes ele ser duro e rígido,
mas a fala dele, o comportamento dele é um comportamento dentro de uma humildade que não, eu não tenho esse poder. O poder é de vocês, não está comigo. Mara? Nada, Mara. Ah, que pena. Ah, nada. Você vai precisar escrever, então, se for uma coisa assim que você queira muito trazer, escreve no chat, que aí todo mundo lê. Tá bom? Nada. Então, vamos lá. Agora, se um terapeuta tentasse encobrir, isso a gente passa por isso, né, Rejane? Se um terapeuta tentasse encobrir o que vem à luz, se tentasse com todos os truques e soluções possíveis lutar contra a realidade trazida à luz e contra a realidade reconhecida, então prejudicaria a todos. Pois, quando na terapia de casais algo foi trazido à luz, os parceiros não podem escapar disso. Eu vou dar um exemplo já. O que acontece, então, não é mais uma ação do terapeuta. Está agora nas almas dos parceiros e deve-se ver o que daí decorre. Este processo e essa nova orientação exigem tempo. Então, assim, muitas vezes a gente abre uma constelação e vê, e consegue sentir, e consegue ler ali no campo algo que vai ser duro aquela pessoa cliente ouvir, muito menos aceitar. Então, encobrir isso e tentar mostrar um outro caminho, um outro lugar, é tipo uma proteção que não vai levar para lugar nenhum, ao contrário, né? Quando eu começo as minhas sessões de constelação, é comum eu perguntar: tudo bem de eu falar para você o que eu estou vendo? Tudo bem? Se a pessoa fala não, eu digo, então, vamos adiar. Vamos adiar esse encontro, né? Porque eu preciso ser honesta e poder falar. E agora, quando isso não acontece, eu vou voltar aqui. Ó, quando um terapeuta tenta encobrir o que vem à luz. Ué, se tenta encobrir o que vem à luz, está ali, não vai falar com medo do quê? Né? Medo, porque então o casal não vai gostar mais de mim, porque eu não disse o que eles queriam ouvir. Não. Né, Regiane? A gente não dá. É importante dizer. O próprio Bert falou... eu fiz o filmezinho para vocês viram? Gostaram? Do filmezinho que eu fiz? Sobre a sexualidade, sobre o homossexualismo. Homossexualidade, desculpa. Usei o termo errado. Né? Ali até ele fala, né, sobre isso, assim, a pessoa chega e pergunta: olha, eu preciso dizer o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é isso aqui e aqui. É melhor do que a pessoa sair de lá iludida, sair da sessão iludida, feliz da vida, igual cartomante, né? As falsas cartomantes, as falsas, né? Que lê a carta de acordo com o que, sabendo o que o cliente quer ouvir. Aí ela vai ali, coloca e interpreta para aquele cliente poder voltar e indicar ela para todo mundo, né? As falsas, eu acredito, eu gosto das pessoas que leem cartas, eu acredito, gosto, já fiz algumas leituras, já leram para mim, e tudo vem dentro de uma interpretação, né? Eu respeito muito essas pessoas que conseguem fazer isso. Eu não consigo. Essa não é a minha onda. Algum comentário? Então, vem aqui a atitude fundamental, que seria o número 4. O terapeuta está em sintonia com o que vem à luz, sem lástima e sem tristeza. Sem lástima e sem tristeza. Ele confia naquilo que vem à luz. Ele não tem medo do que vem à luz. É o que a gente falou anteriormente, né? Não é para ter medo. Mostrou, tá ali, tem que ser dito, né? Mara, a hora que você quiser tentar de novo falar, é só pedir, tá? Quer tentar agora? Agora Agora deu.
Ah, legal, legal. Voltou, coisa boa, que bom, que bom. Ele pode tomar essa atitude fundamental quando se liberta interiormente das ideias de como algo deve ser ou do que é certo, de modo a estar em total sintonia com a plenitude da vida, também com aquilo que é doloroso e também com aquilo que possa produzir efeitos negativos. A pessoa terapeuta, ela precisa estar aberta para isso, para estar em sintonia com a pessoa cliente, né? Isso é super importante. Fala, Marinha. Sumiu de novo. Eu estou achando que é o seu fone. Experimenta tirar o fone, que às vezes dá mau contato, né? Ali na hora de plugar. Não. 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 Nada. Então, vamos seguindo. Ele se desprende da ideia de que, por assim dizer, tenha sido eleito por um poder maior para melhorar o mundo. Tem terapeutas que acreditam nisso, né? Para melhorar o mundo e talvez mudá-lo até contra esse poder de maior. Ele não é eleito, esse terapeuta não é eleito para isso. Isso me lembrou quando eu estava estudando filosofia e que aí eu via umas pessoas, não vou falar o nome da escola por ética, né? Umas pessoas dizendo que naquela escola a filosofia ia ajudar as pessoas a irem para um caminho melhor, etc, etc. E aquilo me incomodava, e eu pensava, gente, a filosofia ela não veio para isso, ela veio para instigar, para provocar, né? Para provocar os pensamentos, para sair da zona de conforto, veio para isso, não para deixar ali na banheira quentinha, morninha, né? Ficar na banheira quentinha é gostoso, é fácil. Quero ver você sair da banheira pegando frio de quantos graus aí, Rejane? De 12 graus no Rio Grande do Sul, né? Eu quero ver encarar isso aí. Isso é o difícil. E a filosofia, para mim, na minha licenciatura, o que eu aprendi foi isso. Então ele diz, né? O terapeuta ele não é eleito para salvar ninguém. Nisso, na verdade, ele está ao mesmo nível do cliente, né? É igual ao cliente. Só que o terapeuta ele tem, ou ela, né, tem a sua especialidade, estudos, e na sistêmica consegue desenvolver uma sintonia que a gente consegue ler o campo da outra pessoa. Consegue, seja à distância ou não. Nós fizemos a nossa constelação à distância, não foi, Dani? Foi à distância, né? 4 clientes que eu atendi também do Canadá, lá do Canadá, cara. E, né? E ok, mas porque entra na sintonia, não porque a pessoa é a salvadora, não tem. Aí ele continua aqui que também ele se expõe, ele terapeuta, né? Se expõe à realidade reconhecida, sem intervir. A realidade é aquela do casal. Não tem que intervir. Olha, eu acho melhor vocês saírem para jantar. Né? Não é por aí. E deixa-se concluir pela realidade trazida à luz. Sempre ele foca nisso aqui, né? Qual é a realidade qual é o holofote? Qual é a luz ali em cima daquilo? Então, deixa vir essa realidade. Como também o casal deve deixar-se conduzir pela realidade trazida à luz. A gente está falando de casal, né? Então, assim, quando o casal vai para uma sessão dessa, que é com a visão sistêmica, é ir muito aberto. Eu acho que em qualquer terapia, né? Você pode ir muito aberto, mas principalmente numa constelação familiar, que não é terapia, é uma técnica. A constelação familiar ela é uma técnica, né? E quanto mais derretida a gente estiver, quanto mais, assim, podendo aceitar, derretida para o que mostrar para a gente, nossa, não vou adiantar o que ele fala aqui na frente, mas adiantando um pouquinho, ele diz ali na frente que às vezes vai demorar 2 anos.
2 anos, né, Rejane? Para aquilo ter um efeito. Eu tiro por mim. Tem coisa, eu fiz constelação lá em 2019, em Porto Alegre, e agora que os efeitos estão realmente assim, vindo de um jeito que eu estou dando conta de lidar, de um jeito que eu achava que já podia ter acontecido antes, mas não aconteceu, ok, né? Porque é isso. As coisas vão se ajeitando, igual as laranjas lá no caminhão. À medida que o caminhão vai andando, as laranjas vão se acomodando nas caixas, né? As laranjas, as maçãs, enfim, né? E aí ele termina assim. Algum comentário? A Rejane parece que está ali agoniadinha para falar. Não? Então, seguindo. Um gole da minha água. Sim, Rejane? Não, eu só também eu li aqui, me admirei 2 anos, né? Nesses 2 anos a gente já fez tantas outras coisas que não vai imaginar que aquilo lá atrás vai funcionar agora, né? Gente, hoje eu estava lembrando o Sérgio Silveira, que foi meu professor, que é amigo da Rejane lá no Rio Grande do Sul. O Sérgio teve na nossa formação, foram 9 meses de formação, e eu ia em todas as semanas lá assistir uma constelação. Teve uma delas lá que eu pedi para ele, eu preciso constelar essa questão. E a constelação aconteceu. O Sérgio fez uma coisa, e eu não vou abrir aqui, mas ele fez uma coisa que eu estava assim, eu ficava esperando logo que acontecesse, logo, sabe? E né? Hoje que eu lembro do que o que está acontecendo hoje, não foi que ele fez, como ele orientou aquela constelação, da forma como ele orientou. Ele estava junto com a então namorada dele, que hoje não é mais, né? A Ana Alves, que é psicóloga e consteladora também. A forma como eles conduziram aquela constelação e a solução que apareceu, hoje eu colho os frutos. Você vê, 2019, a gente está em 2022. Hoje eu estou colhendo os frutos. Então, assim, e aí eu estava lembrando, falei, olha só, é exatamente isso, né? Às vezes não, às vezes é até mais rápido, né? Vai depender muito da dinâmica de cada família, do quanto cada família está mais ou menos emaranhada, mais ou menos quanto essa família ancestrais, né? E até nós mesmo, quanto nós excluímos. A exclusão, ela é um dos fatores que mais impregnam os emaranhados, mais. Então, vai depender da dinâmica de cada família. E tá tudo certo, né? Tá tudo no seu tempo. Bom, aí ele termina aqui. Aí vem o item 5. Não falei que ia dar tempo, Dani? A Dani perguntou, eu gostei de tudo, não queria falar, não queria escolher nenhum. Eu falei, mas vai dar tempo de tudo. A número 5, que é a interrupção como importante medida terapêutica. Isso aqui é bem interessante também. Depois de Hellinger haver interrompido a terapia de um casal. Ele é danado, né? Eu trabalho com um importante coterapeuta, que é o tempo. Eu adorei isso. O coterapeuta dele é o tempo. A interrupção coloca o tempo no jogo. Existe sempre um impulso de encerrar um tema. Por ora, não está encerrado. E assim, pode-se dizer que o tempo coage. É extremamente importante confiar no tempo, que eu acabei de falar, né? Eu e a Rejane, que a gente acabou de falar. Em confiar no tempo e não querer encerrar a qualquer preço, mas ir com um passo na solução até onde chegue e então parar. Né? No caso de um atendimento. O ponto no qual se para é aquele no qual está concentrada a maior energia, aquele que mais comove. Então se espera. Talvez algo venha à luz amanhã, ou depois de amanhã, e então pode-se continuar. Que é interessante isso, né? É respeitar esse tempo, é respeitar a Mara vive falando isso para mim nos nossos diálogos durante a semana.
Ok, não aconteceu porque não era a hora mesmo, e porque a gente sabe, né? Nós somos 5 adultas aqui, nós sabemos que essa hora certa, ela vem, ela aparece, ela surge. E quando surge, a gente fala, ufa, aí a gente vai entender por que foi tão difícil passar por aquele momento, não é verdade? Depois vem o item 6, o terapeuta só vai até onde deseja o cliente, que foi aquele comentário que a Regiane fez lá no início, que eu falei que estava aqui agora. O terapeuta é totalmente dependente do cliente, do trabalho do cliente, e não vai mais longe do que ele. Esse é um princípio sumamente importante. Ele não assume para o cliente. Assim, preserva a dignidade dele. O cliente tampouco tem possibilidade de defender-se contra isso, porque o terapeuta não quer nada. O terapeuta nunca trabalha se o cliente quiser somente saber algo, se ele, por assim dizer, está apenas curioso. Pelo contrário, ele só trabalha se o cliente realmente levar a sério. Uma vez a pessoa foi para o atendimento aqui em Brasília, porque a neta fez, gostou demais. Primeiro começou com a mãe, né? A mãe fez, gostou demais e mandou a filha. A filha fez, gostou demais, veio a avó. Só que ela não se anunciou como avó. Eu vi o nome e eu achei que tinha. Eu falei, gente, é coincidência demais, então, né? Esse sobrenome aqui. E aí ela veio para a sessão. E aí eu perguntei qual era a questão. Ela, a questão, eu acho que. Aí eu falei assim, aí eu fui indo, aí ela falou, porque eu sou a avó da Fanta. Aí eu disse assim, peguei nas mãozinhas dela, assim, uma senhora de quase 80 anos, de calça jeans, cabelinho Chanel, toda fofinha, né? Eu peguei nas mãozinhas dela e disse assim, meu amor, quando você tiver algo te incomodando profundamente no teu coração, me procura, porque a gente não, né, para a gente não mexer nesse campo que é tão sensível, que é a memória familiar. Ela, eu também acho, né? Que eu fiquei tão curiosa, elas não podiam falar naquele momento. Falei, tudo bem, está tudo certo, eu continuo morando em Brasília, a minha ideia não é ir embora mais. Aí ela foi embora, né? Mas não, mas ela não foi embora só, eu peguei as cartinhas sistêmicas, aí eu abri cartinha para ela, a gente conversou, a gente acabou chegando num ponto ali, mas não deu para fazer uma constelação, né? Porque é isso aqui, né? Porque se uma pessoa vem só com uma curiosidade, aí é porque fica parecendo com... e até um desrespeito também com as pessoas que leem cartas ou leem tarô, cartas de tarô que eu adoro. Vai só por uma curiosidade. Cara, é muito sério mexer com esse campo energético, né? Principalmente o do nosso sistema familiar. Esse mais ainda. E aí chegamos no item 7, gente. 9 horas da noite, a gente já chegou no item 7. Vamos lá. Quando o cliente só diz generalidades sobre o seu problema, que aí ele continua, né? Do item 6 para o item 7. Eu tenho um princípio na psicoterapia. 2 pontos. Quem pode descrever-me o seu problema está disposto e capaz para a solução. Vou voltar lá no Sócrates. A pessoa vem com a pergunta, ela tem a resposta, né? Quem somente me conta generalidades, das quais não posso aprender nada de concreto, diz-me ao mesmo tempo assim, é como se dissesse assim, né? Estou contente com as coisas como estão. Com esse, eu não posso trabalhar. Já está tudo bem para a pessoa, né? Ela vem, ela traz a questão, mas ela traz a questão já com todas as respostas dentro dela. Você vai trabalhar o quê com essa pessoa? A não ser que ela, ainda mesmo assim, esteja muito incomodada, muito fortemente incomodada com alguma coisa, né? Senão, o Bert ele era muito rígido, né? Não trabalho e ponto. Dani, fala. Isso não acontece quando a pessoa não está... eu ia colocar um motivo, mas eu não sei assim, por exemplo, não
não tem coragem de aprofundar mais. Então, ela fica também num... Faz sentido, faz sentido. Faz muito sentido. Estão me ouvindo? Porque aqui apareceu que a minha internet está oscilando. A Rejane caiu, Mara também. Está todo mundo congelado para mim. Para você também está congelado? Cláudia está aí? Não, Cláudia não está congelada, não. Então, talvez seja só a Rejane e a Mara. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está. Porque senão eu posso... A Rejane está aí? Estou. Não dá? Tá bom. Você fechou mesmo a câmera, né? É porque deu aqui que a minha internet... Não, está dando conectado, seguro. Não, eu não fechei a câmera. Oxe. Acho que a internet não está boa hoje, não. Porque para mim também está... Não está boa. A imagem está congelando. Eu Tá estou me vendo aqui. Eu estou vendo todo mundo também, só a Mara que saiu agora. Se for o caso, eu posso pegar os dados móveis do aparelho. Vamos seguindo. Se continuar, eu pego os dados móveis daqui. Porque às vezes a internet aqui nesse prédio realmente não dá canal bom. Vamos continuar então. Faz sentido, Dani, isso que você falou. Às vezes a pessoa não tem nem claro para ela ainda, né? Mas algo a incomoda. Algumas vezes eu atendi pessoas assim também, que não sabiam ainda e jogava qualquer coisa. E aí é aquilo que o Fernando Freitas traz, né? A pessoa traz isso. E o que ela quer ver mesmo é isso aqui. Só que ela não sabe o que é isso aqui que ela quer ver. Ainda está em conflito dentro dela, né? Quer falar, Rejane? Mas sabe que isso também faz muito mal para a gente, receber uma pessoa assim. Eu atendi uma que ela tinha um conflito, só que ela queria que eu adivinhasse, através da constelação, alguma coisa para ela, uma solução. E ela trancou tanto que eu pensei assim, ó, não segue. Aí eu parei e olhei assim para ela, ó, não vai ser possível seguir. Tu, através do teu pensamento, tu tá trancando demais. Se tu não se abrir para a constelação, nós vamos parar aqui. Aí ela ficou assim, eu disse, isso aqui, eu sempre explico antes, né? Mas eu disse, olha, mais uma vez eu te dizer, não é uma adivinhação. Aqui eu vou mostrar o teu campo, o teu lugar, né? Então, assim, se tu tá esperando uma adivinhação, nós vamos ter que parar por aqui. Isso. Aí ela parece assim que ela destravou. Se abriu. Aí foi. Isso. Aí eu senti um alívio também e aquilo não ficou tão pesado, porque eu já estava, sabe assim, cansada. Sim. Aquilo ali estava me tirando uma energia muito grande, aquela atitude dela. Então, realmente, é um desgaste aqui, né? Mas ele nem esperava muito, ele simplesmente não trabalhava. O Beto. Não, e a gente querendo salvar a pátria, a gente fica ali, né? É verdade. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Então tá, então agora o item 8. Quando é que o terapeuta responde perguntas? O participante pergunta assim para ele: notei que você às vezes responde, isso aqui é ótimo. Notei que você às vezes responde a perguntas e outras não. Ou melhor dizendo, existem perguntas que são úteis e outras não são úteis para você não responder, né? Aí ele fala assim: eu distingo de maneira muito simples. Se a pergunta me toca, eu respondo. Se me inquieta ou me irrita, não respondo. Mas por arbítrio próprio, pois dou atenção a um movimento em minha alma. Mas não por arbítrio próprio, pois eu dou atenção ao movimento da minha própria alma. E me oriento por ele. Entretanto, olho também a pessoa que faz a pergunta, no sentido de, 2 pontos, a resposta fortalecerá o cliente ou o enfraquecerá? Essa pergunta é levada a sério por essa pessoa ou ela está apenas curiosa? Se ela só está curiosa, então eu não respondo. Eu não cheguei nunca nesse lugar ainda, né?
de chegar nesse ponto de não responder. Eu respondo o que meu coração, que é o que ele fala, né, que é a alma, né? Ele ouve a alma. Às vezes, aqui mesmo nos nossos encontros, apareceram perguntas que na hora eu travei um pouquinho para responder, mas aí eu fui escutar o coração, e o coração trouxe a resposta. Se foi satisfatório ou não, não sei, né? Mas assim, de simplesmente silenciar e não responder, não, né? Eu ainda não tenho esse naipe para conseguir fazer isso, né? Ele tinha esse naipe e muitos outros. Fala, Rejane. Quer falar? Então abaixa a sua mãozinha. Abaixa a mãozinha. Item 9. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor, Dani. Peraí, que acho que eu esqueci. Peraí, acho que eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo de novo, desculpa. Levanta a mãozinha de novo depois. Você levanta a mãozinha. Esse item 9, ele vai da página 276 até a 277. É bem interessante. Eu quase deixei tudo cor-de-rosa, ó, de tanto que eu marquei esse item. Porque é muito interessante mesmo. Lembrou, Dani? Lembrou? Fala. O devolver a pergunta também é uma maneira de... No último que você falou, a questão de responder a pergunta ou não. De devolver para a Ele pessoa ele não fala nada sobre isso, né? Não fala. Eu que só lembro do Sócrates. Mas ele não fala isso, não. Ele simplesmente silencia, né? De acordo com aqui, né? Se ele percebe que é só de curiosidade, ou se ele acha que vai enfraquecer ou vai fortalecer. Então é melhor fazer silêncio, né? Mas ele não fala sobre isso, não. Então não deve devolver, então. Porque você devolve quando interessa. Acho que sim. Então acho que não. Vamos seguindo. Olha que esse próximo item, acho que vai ter a sua resposta. Nesse próximo item, olha só. Por que é que os representantes são capazes de sentir constelações familiares? Um participante pergunta assim: como é possível que pessoas totalmente estranhas, que não têm a mínima ideia do sistema familiar ou da pessoa que representam, de repente reajam como essa pessoa e assumam os sentimentos e comportamento e mesmo os sintomas físicos do outro? Gente, essa pergunta eu achei que ela foi a melhor do livro inteiro. Porque é muito intrigante, né? A primeira vez que eu fiz, que eu fui uma vez, eu fui a segunda, fui a terceira, só como representante, eu ficava assim, de queixo caído com aquilo, aqui em Brasília, em 2010, e até que eu fiz a minha, e aquela pessoa me representando como uma criança, e na verdade eram as dores da minha criança que estavam ali naquela constelação, né? E aquela pessoa não sabia da minha história, e ela me representava fazendo posição de como eu era manhosa e chorona. Mas essa mulher nunca me viu, como assim, né? Então aí essa pessoa pergunta, como é que isso pode acontecer? E o Bert Helling, então, responde em 2 páginas. Penso que nesse ponto devamos modificar um pouco a nossa imagem do mundo. Na epistemologia filosófica, que a epistemologia ela é um viés da filosofia, né? Ou na teoria da comunicação, existe a ideia de que o conhecimento baseia-se unicamente em informação. Só existe conhecimento se tiver informação. Nas constelações familiares, vê-se que não é esse o caso, que existe um outro conhecimento que não se baseia em informação, mas sim em participação. A questão é, o que é isso do qual participamos? Refleti muito tempo sobre essa questão. O que me parece mais próximo é que fazemos parte de uma alma em comum. Que aquilo que denominamos de nossa alma, não deveríamos, na verdade, chamar assim. O que denominamos nossa alma nos liga a uma alma maior. Lembrei do Somos Todos Um.
ela nos liga à nossa família e para além da família, com o que chamo de a grande alma. Nela, todos estão ligados com tudo e, na verdade, sabem tudo. Nós o sabemos. Temos esse saber participante. Nas constelações familiares, esse saber se manifesta. E com efeito nos participantes e, sobretudo, no terapeuta, se ele permitir. Porque tem terapeutas que não se envolvem, né? Ficam separados, mas é difícil. Eu acho difícil. Eu consigo, mas quando é individual, quando é em grupo, eu tenho dificuldade de ficar separada. Se o próprio terapeuta ainda estiver ancorado na filosofia de que o saber se baseia na informação e acha que, por exemplo, deve munir-se de todas as informações sobre cada um, até que saiba tudo para que nesse ponto começar a agir, então ele perdeu o contato com essa grande alma. O terapeuta está aqui preso e tudo que ele leu, que ele aprendeu sobre constelação familiar, todos os livros, todas as teorias, mas não consegue entrar em contato com a grande alma. Pelo menos nesse momento, ele diz, né? Portanto, o terapeuta renuncia ao excesso de informações. Já no começo, na primeira conversa com o cliente, nela eu pergunto bem pouco. O Bert, eu faço a minha linha de terapia não, de constelação familiar, eu peço uma ficha anamnese. Que isso, para mim, eu faço isso desde o princípio e ainda não me separei disso. Porque isso, para mim, é a minha forma. Eu aprendi com o Fernando Freitas, no curso com ele de Constelação com Bonecos. Em mim, isso me ajuda a entrar em contato com a alma da pessoa. Quando a cliente vem para a sessão, é como se facilitasse a minha conexão com a pessoa. Essa é a minha limitação. Eu trabalho dessa maneira, né? Tem pessoas que não, né? O Bert mesmo era um que não, né? A Ilma, que é a minha madrinha aí no Rio Grande do Sul, não. A Rejane também não. Várias pessoas não. E várias pessoas sim, né? Então, cada um vai de acordo com o que fica mais confortável, né? E aí, mas o Bert não. O Bert fala, eu pergunto bem pouco. E ele continua aqui. Colocando-se na constelação familiar, expondo-se a esse campo de forças, que é um campo de forças, né? A gente já fez aqui, né? Nos nossos encontros. É um campo muito, muito forte. O terapeuta recebe a compreensão importante do que ele precisa. Através do quê? Através dessa força energética que o campo deixa ali assim, ó. O campo entrega de bandeja para a gente essa força, né? Esse trabalho exige do terapeuta uma mudança total em sua maneira de pensar. Quer dizer, do terapeuta sair aqui da razão e se conectar com o coração. Quando o terapeuta permanece no conceito de que deve perguntar tudo e de que tudo sabe, estorva o campo de força. E também não recebe dos representantes a verdade plena. Às vezes, os clientes me mandam mensagem para mim, Carla, essa resposta eu não sei, mas não é para saber. Se você não sabe, não responde. Responde apenas o que você lembra. E, às vezes, vem assim, né? Quase que uma dissertação de mestrado que a pessoa vai se colocando, né? E, às vezes, a pessoa fala para mim, Carla, se você não me perguntasse, eu não ia ter acessado, né? Então, eu considero assim, que é como se a pessoa se permitisse acessar a essas memórias, né? E eu não estou dizendo que a minha maneira é a mais certa, nem a do Bert, nem a da Rejane. É a maneira como cada um se sente confortável e seguro, né, de fazer. Depois ele continua aqui. O importante é que o terapeuta se contenha, tente compreender, confie na providência da grande alma, deixe-se dirigir por ela e esteja tão envolvido no que pensa que algo chega à luz passo a passo. É confiar
realmente ali no campo, né? Por isso, o terapeuta tampouco sabe o que emergirá no fim de uma constelação. Ele caminha somente com os passos que se mostram. Às vezes, esses passos são extremos, de maneira que fica com medo. Às vezes, a pessoa terapeuta se sente com medo do que é apresentado. Eu já passei por isso, do que é apresentado ali. Você também, né, Jane? Eu já passei por medo, mas entreguei, respirei fundo, entreguei e confiei, e deixei que a constelação continuasse. Que a pessoa fosse mostrando, a própria cliente, né? Fosse mostrando ali os caminhos para onde estava indo, e estava trazendo a luz muito forte para mim. E eu, mesmo assim, eu deixei com que a cliente conseguisse enxergar e percebesse. Por isso, por exemplo, esse doente em perigo, que de vida morrerá em breve, né? Um exemplo que ele dá, entretanto, o terapeuta resiste a esse medo. Quando acompanha totalmente esse movimento, às vezes ele se transforma e uma solução é mostrada. Então, assim, é importante que a pessoa terapeuta consiga se entregar e respeitar e confiar mesmo, né, naquele campo. E a pessoa que está fazendo também a constelação, confiar no campo que está ali, a amostra, né, que vem assim como uma bandeja, né, entregue como uma bandeja. Mas essa solução somente será possível quando se vai com todo o seu ímpeto e não puxamos antes os freios. Deixa, está acontecendo? Deixa ir. Eu já tive constelação que durou 2 horas. Já tive, né, Jana? Às vezes acontece de 2. Já tive constelação que aconteceu 2 horas e meia. E a pessoa se entregou e a gente mandou ver. Deixei acontecer, né? Vai puxar o freio naquele momento, por quê? Se a pessoa está permitindo, né? Por exemplo, se nos deixarmos guiar por compaixão e pensamos, eu tentarei encontrar uma boa solução sem entrar totalmente em contato com a verdade da situação. É aquilo que ele falou anteriormente também, né? Não mostrar a luz, né, do que está sendo dito ali é maldade, eu acho, né? Eu penso que é maldade. Deixa, mostra e orienta e faz as falas de solução, deixa as falas virem, né? Vai permitindo com que aquele campo, ele por si só, traga a solução, embora eu não gostar da palavra nem cura e nem solução. Não gosto. Eu acho que as coisas elas acontecem e elas, né? Elas próprias elas vão, com o passar dos dias, elas vão dando significado para a gente daquela constelação que aconteceu. E a cura eu também não gosto por isso, porque a cada momento aquela dor pode aparecer de novo. Só que quando ela ressurge, a gente já está melhor para poder olhar para aquilo de novo, né? Para poder olhar para aquela montanha que aparece na nossa frente, e ao invés de dar a volta, a gente vai lá e escala ela, ó, dando beijinho em cada degrauzinho da montanha que a gente vai subindo, porque a gente já está conseguindo ressignificar tantas coisas, né? Aí, para terminar aqui esse parágrafo, não, esse item, né? Aí, o último parágrafo. O terapeuta não pondera antecipadamente. Ele começa com o primeiro passo sem saber qual será o segundo. Se não consegue progredir, talvez busque outras informações com o cliente e delas resulte o passo seguinte, até que, no fim, se encontre uma solução. Este é o procedimento fenomenológico. É um fenômeno isso que acontece, né? Às vezes essa pessoa, essa cliente, né, ou esse cliente, enfim, às vezes o terapeuta precisa de mais uma perguntinha, e aí a pessoa, como a Regiane falou, né, destrava na hora e aí a coisa anda. Ele não conhece o fim, o terapeuta não conhece o fim. Sempre conhece somente o próximo passo.
No fim, vê-se que teve sentido, porém não antes. Isso contradiz o procedimento científico, que tem um alvo claro e determina o caminho segundo o alvo, né? A ciência, ela precisa dessa razão. A ciência precisa, e ainda bem que existe a ciência, para trazer para a gente tantas respostas para tantas doenças, para tantas outras coisas, até mesmo no campo sociológico, né? Então, assim, existe um alvo e a ciência vai para aquele alvo. Na constelação, não. É fenomenológico, um fenômeno. E aí, ó, abre-se o coração para receber. Amadas, 9h17, nós temos o item 10, que é curtinho, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, e aí acaba. E aí? Seguimos? Ou eu gravo para vocês? Façam assim ou façam assim? Como é que vocês estão? Claudinha, tudo bem? Sim, acho que até umas 9h30 eu aguento. Eu só estou um pouco cansadinha hoje, mas dá. Tô vendo, você está meio cansadinha mesmo. Eu dormi mal. Tá. Faz o Ho'oponopono que você dorme bem. É. Dani, beleza? Rejane? Mara? Tá. Toca a boiada. Ainda bem que a minha moringa está cheia de água. Então, vamos lá. Item 10. O vivo não é lógico. E aí ele continua, né? Está vivo, então não é lógico. Se pensarmos logicamente, chegamos a um limite, como a ciência, né? A ciência tem lá aquele alvo. É ali que ela quer chegar. Chegou lá, pronto, ufa, resolvido. Na constelação não tem isso. Porque é o movimento da alma. O vivo não é lógico. A lógica é uma tentativa de entender e fixar a realidade. Ela é válida em certas áreas. Entretanto, nesse trabalho, tenta-se compreender o movimento da força. Vai-se com esse movimento, igual onda do mar, né? Vai-se com esse movimento também quando ele infringe a lógica. Por isso, não se pode considerar como algo rígido, o que às vezes chamo de ordens do amor, né? Que são as ordens do amor que ele traz. Não dá para considerar as coisas rigidamente. Não dá, imagina. É uma alma, como ele fala, né? Existe uma grande alma. Essa foto aqui eu gosto muito, que são várias pessoas, né? Interligadas por energias, né? Somos, sabe? Aquela coisa do somos todos um, somos mesmo. A gente somos sim. E quando a gente mora num prédio de apartamentos como eu moro, e acho que Dani também, né? E Claudinha agora também tá. Cara, não é à toa que a gente vai morar nesse condomínio. Sabe? Existem ligações aqui. E não necessariamente a gente tem que perceber imediatamente, mas existem, né? E ok, e a gente toca, né? 11. Possíveis pioras pouco depois da constelação de um casal. Isso acontece. Não só na constelação do casal, como na constelação individual, né? As pessoas, às vezes, elas vêm e trazem desconfortos e querem saber por que aquilo está acontecendo, e a resposta que eu dou é assim, olha, sabe quando você vai fazer uma grande faxina? Coisas vão quebrar. Você vai precisar jogar coisas fora. É a mesma coisa com a nossa alma, né? Se predispôs a fazer uma constelação familiar, então entenda, coisas vão acontecer, né? E pode ser que doa, mas passa, porque ressignifica. E aí ele fala que isso, né? Às vezes verifica-se uma piora inicial, porque esse trabalho revolve, e algo é colocado em desordem. Origina-se na alma de alguns a necessidade de reconstruir a antiga ordem. Isso, às vezes, tem êxito. Então, retorna-se à velha paz. Entretanto, essa talvez seja uma paz como de um cemitério.
Então, nada mais se movimenta. Ficamos em paz. E nada mais se movimenta. Nada mais acontece. Você dorme no seu quarto, eu durmo no meu, e estamos em paz. Né? Não que eu ache ruim dormir em quarto separado, mas é mais ou menos isso, né? Moramos na mesma casa, não nos separamos, mas olha, estamos em paz. Né? É a paz no cemitério. Então, nada mais se movimenta. Frequentemente, dá-se, depois de uma constelação familiar, uma piora inicial e um agravamento da dramaticidade. Então, ela se atenua. Depois de uma constelação, deve-se contar com o fato de que demora, às vezes, até 2 anos para que o impulso tenha alcançado seu alvo. Qualquer tentativa precipitada de aceleração perturba o processo de crescimento. Né? Nem preciso explicar nada aqui, né? Aquilo que a gente falou lá no início. Não tem que... Sabe aquela analogia que as pessoas fazem, que ficou muito batido, mas que eu lembrei agora? A borboletinha está lá no casulo, né? A lagartinha está lá se transformando. Não adianta você ir lá com pressa querer arrancar. E você vai ver um monstrinho em transformação. Você não vai ver a linda borboleta, né? Você vai ver uma coisinha lá se transformando. E ela vai morrer, porque ela não vai suportar. Então, aqui é a mesma coisa. Aguarda, mas em movimento, não num cemitério. Aí ele dá um exemplo de um cliente que escreveu em uma carta dizendo que depois do curso tensionava reatar rapidamente o contato com a sua mãe, interrompido durante anos. Entretanto, ela precisou de 2 anos para dar este passo. Todo o seu aparelho digestivo, olha só que coisa, saiu totalmente do equilíbrio. Ela ficou tão doente que acreditava não poder mais viver. Não suportava mais a alimentação e ficou desamparada como uma menininha. Sempre lhe voltavam as palavras: mamãe, ajude-me. Nossa, me vem um choro aqui. Esse estado durou meses. Somente então ela pôde reencontrar a mãe. Ela precisou passar por essa etapa, por esse momento, de voltar a reconhecer que precisa da mãe. Precisava, né? Porque tem nesse outro livro aqui dele, que eu gosto bastante também, As Constelações Familiares e o Reconhecimento das Ordens do Amor, tem um capítulo ali aqui que ele fala, é muita presunção nossa achar que não precisamos do nosso pai e da nossa mãe. Acharmos que somos tão grandes, olha, nem preciso de você, sou muito independente. Eu não preciso. Né? Então, às vezes o corpo vem e dá uma reclamada, igual deu nela aqui, para ela poder chegar a pensar nisso e a pedir a ajuda da mãe. 2 anos. Vamos lá, o item 12. Primeiro deixe atuar e depois entre em ação. Um participante fala assim: o que devo fazer agora depois da minha constelação familiar? A Elza Carvalho, que tem um vídeo que ela quer exatamente essa pergunta. O que eu faço agora, depois da constelação? E o Helling responde: e tudo que eu pudesse dizer sobre isso só tornaria as coisas piores. Agora você tem a tendência de resolver rapidamente. Você viu uma imagem e já interviu com todas as considerações possíveis sobre o que deve fazer. Assim, a alma não pode mais vibrar. Entretanto, se você deixar essa imagem tal como é e sem agir, depois de algum tempo resultará repentinamente uma oportunidade de colocar algo em ordem, por assim dizer, sem planejamento. Então, volta àquilo, né? Confiar. Eu tenho até uma bandeirinha que a minha amiga me deu todo bordado. Entrego, confio, aceito e agradeço. Né? Assim, isso virou um mantra em mim durante muito tempo. Entrego, confio, aceito.
Entrego, sabe? Estou lá no restaurante, entreguei para o garçom o pedido, né? O garçom leva o pedido. Lá na cozinha vai demorar o tempo que for. Então, eu confio que vai vir o que eu pedi, né? Entrego e eu aceito que vem e agradeço que vier. Né? Às vezes não vem bem como eu queria, não, mas era o que tinha. E é ok, era o que eu precisava para aquele momento, daquele jeito. Oh, o arroz veio desandado, ok, agradece, cara. Era esse arroz que você precisava nesse momento. Nesse momento era o que você precisava. Era aquele arroz desandado. Arroz desandado é risoto, né? Que é bom demais. Isso é sumamente importante, ele diz, né? Quando aqui se reconhece algo como certo, não se deve agir imediatamente. Senão, age-se sob a influência do exterior, do que está fora, não do que está dentro de mim. Por exemplo, sob a minha influência. Ou também sob a influência dessa imagem. Quando ele fala imagem, é assim, ó. Acontece uma constelação, né? E aparecem ali imagens. Minha mão, aparecer mais a minha mão aqui. Eu falo muito com a mão, né? Com as mãos. Então, aparecem imagens na constelação. A imagem ou de uma criança pedindo ajuda da mãe, às vezes acontece, né? Numa constelação. A Claudinha já participou de muitos grupos, né? Claudinha, de constelação. Então, as pessoas, elas têm comportamentos que é o campo que está guiando para isso. Então, viu aquela imagem, você viu aquela imagem. E aí ele diz aqui, né? Pelo contrário, quando aqui se reconhece algo como exceto de não, senão por exemplo, sobre minha influência, ou também sobre a influência dessa imagem. Você viu uma imagem ali na constelação, ou você fez uma constelação individual, aconteceu uma imagem ali, seja, né, do que for. Então, aquilo que se faz não é dirigido pela alma, mas provém de reflexões, de objeções ou de uma inquietação ou do que quer que seja. Então, se você se prende muito àquela imagem, aconteceu a imagem, solta ela agora. Se liberta da imagem. Não fica presa na imagem. Nem você é terapeuta, porque senão a gente se emaranha no emaranhado do cliente. Aconteceu? Liberta, solta. Deixa agora que as coisas vão acontecer. Pediu para o garçom? Deixa agora. Deixa ele lá. Deixa que ele vai trazer o pedido, né? Pelo contrário, quando absolutamente não se age, mas deixa-se simplesmente que primeiro faça efeito, então, depois de algum tempo, dá-se uma transformação da alma. É aquela velha história ali, ó. Entrego, confio, aceito e agradeço. Deixa, solta. Então, age-se de repente, independentemente daquilo que aconteceu aqui. Nesse momento, age-se de maneira totalmente autônoma, a partir da própria alma. Esse é o agir correto. Essa não é uma obediência, ou um seguir, ou uma resistência, por exemplo, contra mim, senão totalmente autêntico. Esse é o caminho, né? Quando a gente, solta, se liberta e deixa. E confia. Portanto, o impulso e a força para agir vem ainda uma vez da própria compreensão, e ela é absolutamente autônoma. Minhas amorinhas, 9h30 é o nosso tempo teto, né? Então, assim, eu vou gravar, então, em áudio, que aí não pesa tanto, né? Eu não sei como é que é o aparelho de vocês. Aí não pesa tanto, eu gravo em áudio para os próximos. Até amanhã eu envio no grupo, tá bom? E alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa, algum insight que teve? Às vezes vem umas ideias. Não? Alguém precisa de um exercício sistêmico sobre alguma coisa que brotou de repente no coração?
Dani. Carla, eu não sei se cabe, tá? Mas aconteceu uma coisa comigo hoje. Não tem a ver com a aula. Com o nosso Talvez encontro. tenha. Tem. Que eu fiz um exame e hoje eu recebi o resultado e deu uma... Eu acho que vai continuar pesquisando, mas já deu uma sugestão de aneurisma. Então, eu tô digerindo isso ainda, né, me assustei, mas ao mesmo tempo eu não sei muito. Eu tô Uhum. numa coisa meio... Uhum. Dani, vamos fazer um exercício rapidinho, então? Vamos? Peraí que eu vou pegar meus bonequinhos. Gente, vamos respirando fundo e tentando entrando em sintonia com a Dani. Quais são os sintomas, Dani? Que eu fui investigar era por causa da enxaqueca. Mas pelo que eu tô lendo, não tem nenhuma relação, assim, não tem relação, Uhum. Tá. cientificamente falando. Uhum. Tá me vindo a sua mãe. Como é que é em relação com a mamãe? Foi tranquila sempre? É distante, mais Uhum. distante do que eu gostaria. Uhum. Tá. Eu vou abaixar aqui agora a tela. Aquele esquema, né? Tem dado certo assim. Dá para ver, Dani? Dá para ver, Daniele? Consegue ver? Você me escuta? Escuto. Ah, sim, consigo. Tá. Você me escuta? Escuto. Tá. Escolhe um desses três aqui para representar você. Pode ser o vermelho. Uhum. Pai e mãe, qual deles? O lilás ou o verde? A minha mãe é lilás, meu pai é verde. Tá. Como é que fica colocando o seu pai perto da sua mãe? O sentimento? Indiferente. Indiferente. Quando eu coloco você na frente deles, qual o sentimento? Vai com o coração, Dani. Acho. Alguma coisa que tem a ver com falta. Com falta? Tá. Vamos então, todas nós, a Mayra saiu. A gente fecha os olhos, fica na posição mais ereta, puxa o ar pelo nariz, preenche os pulmões. Regiane, você pode representar a mãe. Cláudia pode representar o pai. Ok. Dani representa a Dani. Regiane se concentra, então, se conecta com a mãe. Cláudia se conecta com o pai. Dani se conecta com você, criança, com 5 anos. Como a Regiane, que representa a mãe, se sente? Inquieta,
realmente com uma pressão na cabeça e náuseas. Cláudia, sente alguma coisa? Está fechado seu microfone. Assim, me deu muita emoção. Muita emoção. É que você está no campo. Dani, com 5 anos, quando você, na sua imaginação, você olha para sua mãe, de olhos fechados. Dani, Cláudia e Rejane, de olhos fechados. Quando você olha para sua mãe, você tem 5 anos. O que é que você sente? Eu quero atenção. E não encontro. E não encontra. Olha para o seu pai, de olhos fechados. Você tem 5 anos. O que você sente? Eu quero chegar perto, mas ele não deixa. Você tenta chegar perto, mas ele não deixa? Eu estou botando os bonequinhos aqui, não precisa abrir os olhos, não. Só para representar. Se imagina agora na frente do seu pai. Cláudia continua conectada com o pai, tá? Dani, com 5 anos, imagina que o seu pai está na sua frente. Você estende os braços para ele pedindo colo. Ele te dá o colo? Ele dá um abraço protocolar. Dá um abraço automático. Como você sente isso, representante do pai? Eu senti carinho dando o abraço. Uhum. Um abraço sincero. Uhum. Dani, você vai para o colo do seu pai, você tem 5 anos, ele te acolhe, te recebe, você olha dentro dos olhos dele. O que você quer dizer para ele? Que eu preciso do carinho dele. Então fala para ele, querido pai, Querido pai, eu preciso do seu carinho, preciso do seu carinho. preciso do seu afeto. Preciso do seu afeto. Eu sinto muito, meu pai, Eu sinto muito, meu pai, que eu não tenha a lembrança do seu afeto. que eu não tenho lembrança do seu afeto. Mas ele existe. Mas ele existe. Respira fundo. Abraça ele. Abraça, abraça. Não estou vendo você abraçar. Abraça ele. Isso. Abraça forte esse pai. Como é que tá a mãe? O que está sentindo a mãe? Eu estou ansiosa, agitada, dor nas costas, no pescoço. E tem alguma coisa que eu não estou gostando. Vem uma imagem como se fosse um buraco, um túnel, não sei, uma coisa assim que é fundo, escuro. Então, só me vem essa imagem, não consigo identificar mais nada, assim. Uhum.
Dani, agora você está no colo da sua mãe. Você tem 5 anos. Você, de 5 anos, você vai regredindo, regredindo. E você se encontra no útero dela. Você entra em contato com ela. E você joga a seguinte energia para ela: minha mãe, fica tranquila que é seguro para mim e é seguro para você. Vai dar tudo certo, minha mãe. Está dando tudo certo, minha mãe. Aqui dentro é seguro. Agora você se imagina uma pessoa adulta na frente do pai e da mãe. E você olha dentro dos olhos dos dois e você diz para eles assim: repete comigo, tá, Dani? Querido pai, querida mãe, Ai, querida mãe, eu sinto muito eu sinto muito não ter a memória do afeto, pela memória do afeto, mas vocês me deram a vida veio através de vocês. vocês me deram a vida me vi através de vocês, E essa vida veio com amor. e essa vida veio com amor. Hoje eu sou adulta, Hoje eu sou adulta, hoje eu não preciso mais que vocês cuidem de mim hoje eu não preciso mais que vocês cuidem de mim e nem da minha criança. e de minha criança. Quem cuida da minha criança sou eu, Cuida da minha criança sou eu, porque vocês me deram um amor suficiente. que vocês me deram o suficiente. Mesmo que eu não tenha essa memória. Só que eu não tenho essa memória. E aí você vira de costas para eles dois, e os dois levantam as mãos, como se estivesse abençoando você, a tua caminhada. E atrás deles estão seus avós paternos, avós maternos. Eles estão atrás de você também, com as mãos levantadas, te emanando luz, confiança, força e a energia que vem do Pai e a energia que vem da Mãe, de todos os ancestrais. Sob essa influência de força, você se imagina seguindo para frente, olhando para a tua vida que veio através deles. Respira fundo. Todo mundo respirando fundo. Cláudia, Rejane, Mara que entrou agora. Soltando o pescoço. Já vira os olhos. Dani, eu coloquei esse desenho aqui, ó. Consegue ver? Não vai ver não, né? Mas eu vou fotografar depois e colocar teu pai e tua mãe, teus avós, atrás, esse desenho aqui que formou, tá? Você na frente, seguindo com a bênção deles. Todos os que vieram antes de nós vieram nos dando
essa força, esse amor, e que a gente, por algum motivo, se desconecta disso, né? Então, Mas eu senti o calor agora. sentiu? Que bom, abraçada. Abraçada por todos eles. Gratidão. Não. Como é que você está, Regiane? Afrouxou o cachecol? Claudinha? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Você quer fazer um exercício, Cláudia? Não sei. Sei lá, fiquei emocionada bastante. Tá, então vamos silenciar, né? Vamos silenciar esse momento e ficar, se puder, antes de ir para os filhos e para o marido, ou para quem quer que seja, ficar um pouquinho, mais um minutinho sozinha, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Eu só agradeço. Gratidão, gurias. Gratidão, gratidão a todas. Claudinha, se quiser conversar comigo, fica à vontade, tá? Um beijo. Estou saindo. Eu não sei o que me deu. Deixa eu parar a